Fala galera, aqui quem fala é Nixon Torres e está começando mais uma Ideia de Cristão. Galera, eu vim hoje aqui falar para vocês sobre como ser um líder relevante. Talvez você que seja líder de adolescente, líder de jovens, de homens, de mulheres ou até mesmo pastor de uma igreja. Eu quero compartilhar com vocês 4 princípios universais que todo líder relevante tem. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é que todo líder relevante, ele tem uma coisa que eu classifico como TSD, tempo a sós com Deus. Todo líder relevante, todo líder que faz a diferença, todo líder influente é um homem de profunda oração. Você pode observar isso nos profetas da Bíblia, como Davi, como Elias, como o apóstolo Paulo e até mesmo Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele tinha um tempo na sua agenda para se retirar de tudo que ele estava fazendo e ficar a sós com o Pai. Se você quiser ser um líder relevante, você precisa colocar isso em mente, ter um tempo de qualidade com Deus. Se programe na sua agenda, no seu dia, na sua semana. Você precisa se programar para que você possa ter um tempo de qualidade com Deus. Separe um canto da sua casa, um canto no seu trabalho, não sei. Mas você precisa desenvolver esse tempo de qualidade. Porque homens e mulheres que fazem diferença no mundo são homens e mulheres de profunda oração. O segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês é que todo líder relevante, ele tem uma coisa que eu classifico como TCP. O que é isso? É tempo com a palavra. Tempo com a palavra de Deus. Todo líder relevante, ele precisa manusear bem a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é o nosso manual comportamental, espiritual e sociológico de todo cristão, de todo líder. Todo líder que quer ser relevante, ele precisa ter um tempo com a palavra, ele precisa saber manusear bem a palavra. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: seja um homem que saiba manusear a palavra da verdade. Então, se você quiser ser um líder relevante, você precisa ter um tempo com a palavra, você precisa se dedicar à palavra, você precisa memorizar a palavra. Todo líder relevante, eles tiveram uma visão clara do seu chamado. Por exemplo, Neemias, Deus chamou para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não foi chamado, a visão dele não foi outra a não ser essa. Davi, a visão que Deus deu para ele, o chamado que Deus deu para ele, foi ser o rei de Israel. Jeremias, Deus chamou para ser um profeta para aquele povo. Então, você precisa discernir a visão que Deus tem para a sua vida e para a sua liderança. Então, existem outros homens não bíblicos, que não estão na Bíblia, que também tiveram uma convicção da visão que Deus lhe confiara. Por exemplo, Martin Luther King. Martin Luther King foi um pastor que Deus usou para fazer políticas públicas, como também o reverendo Billy Graham. Foi um homem que Deus chamou para realizar cruzadas no mundo todo. Então você precisa ter uma visão clara daquilo que Deus chamou. Então, por exemplo, pastor Lucinho Barreto, Deus chamou para ser um pregador, um pastor, para pastorear jovens e adolescentes. Então você precisa entender qual foi a visão que Deus te entregou para aquilo que Deus quer te enviar. Com isso você vai eliminar vários problemas. Por quê? A pessoa que não tem uma visão clara daquilo que Deus te chamou é uma pessoa que acaba fazendo tudo. E quem faz tudo acaba fazendo nada. Existe uma frase bem clichê, mas ela é uma verdade bem interessante. A pessoa que sabe o que não quer, qualquer coisa serve. Você precisa se identificar com a visão que Deus te chamou. Você precisa perguntar para Deus em qual área que Deus quer te usar. Quando você entender isso, você vai perceber que a sua liderança vai ter mais relevância. Por quê? Você vai se dedicar exclusivamente na área que Deus te chamou. O quarto princípio que eu quero compartilhar com você de como ser um líder relevante é o seguinte: todos os líderes relevantes, eles montaram equipes. Por quê? Todo líder relevante entende
que ele não consegue executar grandes projetos sozinhos. É isso que a gente precisa entender. Se a gente quer ser um líder relevante, precisamos entender que a gente precisa de pessoas ao nosso lado para nos instruir, para nos exortar, para nos orientar, para nos edificar, para nos consolar. Porque líder, ele não cresce sozinho. Líder de verdade, ele cresce com pessoas. Então você pode perceber que Davi foi rei como foi porque tinha pessoas o ajudando. Ele tinha Jonatas, que era um amigo, tinha os valentes de Davi. Neemias reconstruiu os muros de Israel porque tinha pessoas com ele. Jesus, mesmo sendo Deus, ele entendeu que ele precisava de pessoas para executar a grande missão que lhe fora confiada. Se a gente quer ser um líder relevante, nós precisamos chamar pessoas para perto. Nós precisamos chamar pessoas para nos ajudar. Porque todo líder relevante, ele monta boas equipes. E boas equipes executam grandes projetos. Por exemplo, a parábola das 100 ovelhas. A parábola, ela conta que um pastor tinha 100 ovelhas. E ali tinha um ponto de partida e um ponto de chegada. Aquela parábola nos ensina que aquele pastor ele só chegou no trajeto final porque tinha ovelhas. Porque todo líder precisa de pessoas para chegar em destinos extraordinários. Mas ele entendeu que no meio do percurso uma ovelha se perdeu. Então ele entende que não adianta executar grandes projetos e deixar pessoas para trás. Com isso, todo líder relevante, ele não deixa ninguém para trás e ele executa grandes projetos auxiliado de pessoas. Então, galerinha, você que gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha, marque 815 amigos aí, viu? Compartilhe com geral, manda para sua avó, bisavó, tataravó, mas não deixe de compartilhar. Isso você ajuda com que o reino de Deus se prolifere e auxilie várias pessoas, tá bom? Então, cabeçona, se ligue, compartilha, tamo junto, é nóis.